Olá, turminha do sexto ano. Bom dia, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje vamos falar de medidas de ângulos. Nós falamos de unidades de medidas na aula passada e agora falamos de uma unidade de medida especial para medir ângulos. Antes, vamos revisar um pouquinho do que é a reta e a semirreta. Principalmente a semirreta, nós vamos utilizar bastante para construir ângulos. Quando marcamos um ponto sobre uma reta, ela fica dividida em duas partes. Cada uma dessas partes é uma semirreta de origem no ponto O. Observem aqui, ó, uma reta, nós sabemos que a reta é infinita, e um ponto A marcado aqui sobre a reta. Esse ponto A divide a reta em duas partes. Para representar e nomear as semirretas, fazemos assim. Semirreta AB, ou semirreta de origem em A passando por B. Observem, o ponto A é a origem dessa semirreta. Começa em A, passa por B e segue infinitamente. Tá? Então essa é a diferença. A semirreta, ela tem uma origem e não tem fim. Ok? É infinita. A reta é infinita em todas as direções. A semirreta tem uma origem e não tem fim na outra direção, no outro sentido. Semirreta OP. Ela começa em O, passa por P e segue. Observem a representação. O, P com uma setinha em cima. Essa setinha indica que isso é uma semirreta. Semirreta OA e semirreta OB são semirretas opostas. Observe que elas estão numa mesma reta. O ponto O marcado aqui é a origem das duas retas. OB, numa direção, origem O passa por B e segue. Origem O passa por A e segue na outra direção. Temos duas semirretas. Quando traçamos no plano duas semirretas de mesma origem, como nesse exemplo aqui, separamos o plano em duas regiões. Cada uma dessas regiões é um ângulo. Então aqui nós temos o ângulo maior, externo, em amarelo, né? Um outro ângulo. E o ângulo interno, em azul, menor. Esses dois ângulos foram formados por essas duas semirretas, que têm a origem aqui nesse vértice. Ela dividiu então o plano em duas regiões. Como as semirretas fazem parte de ambas as regiões, é preciso identificar com qual ângulo vamos trabalhar. Para isso, usaremos um pequeno arco, como esse daqui. Ó. Esse arco é o que representa o ângulo, a abertura, a medida do ângulo. Então nós temos aqui a semirreta OA, origem em O passando por A, e a semirreta OB, origem em O passando por B. Esses são os lados do ângulo. Essas duas semirretas formam esse ângulo aqui representado pelo arco. O ponto O é a origem das semirretas, é o vértice do ângulo. Podemos nomear o ângulo dessa forma, ângulo AOB. Esse símbolo aqui sobre o O, que é o vértice, é que representa o ângulo. Então eu leio ângulo AOB, ou simplesmente ângulo O. Tá certo? Repara que o símbolo ele está sobre o vértice. Ângulo AOB e o símbolo sobre o vértice, que é o ponto O. Nós já falamos em vértices quando estudamos poliedros. Vocês vão se lembrar que os poliedros possuem arestas e vértices. Esses vértices são ângulos, tá? Eles formam ângulos. E se as semirretas de mesma origem estiverem numa mesma reta? Se elas forem opostas, teremos dois ângulos rasos, dois ângulos de meia volta. Veja, nós temos aqui uma reta e duas semirretas com origem no ponto O. Então eu tenho a semirreta OB numa direção e OA na outra direção. Isso divide o plano em duas regiões, consequentemente dois ângulos. Então nós temos aqui esse ângulo em verde
e esse ângulo em rosa, os dois medem 180 graus, são ângulos raso. Se elas coincidirem, como as semirretas OA e OB, teremos o ângulo nulo ou o ângulo de uma volta. Veja que nós temos a semirreta OA e OB, uma sobre a outra. Isso ocorre quando eu tenho o ângulo nulo ou o ângulo de uma volta, que é o ângulo de 360 graus. Tá? Observem bem, semirreta OA e semirreta OB, uma sobre a outra. Então eu vou ter as duas situações, o ângulo nulo e o ângulo de 360 graus. A medida de um ângulo depende de sua abertura. Olha só, um ângulo menor, uma abertura menor, e um ângulo maior, uma abertura maior. A medida de AOB é menor que a medida de COD. Então, essa medida vai ser maior. E como que eu meço essa abertura? O ângulo. A unidade de medida mais utilizada para medir ângulos é o grau. Então é dessa forma que nós medimos, usando a unidade grau. Esse é o símbolo que representa o grau. Então eu escrevo dessa forma, 360 graus. Esse é o símbolo. A medida do ângulo de uma volta inteira, é igual a 360 graus. Aqui nós temos a representação. Uma volta completa. E a medida do ângulo de meia volta, metade de 360, 180 graus, que é o ângulo raso. Ok? Ângulo raso, 180 graus, metade da volta completa. Ângulo nulo, nós já vimos, mede 0 grau. E esse é o instrumento que nós utilizamos para medir. Se dividirmos o ângulo de uma volta, 360 graus, em 360 ângulos de mesma medida, cada ângulo medirá 1 grau. Veja aqui, ó. Uma abertura bem pequenininha, 1 grau. Este instrumento é chamado transferidor e usamos para traçar e medir ângulos. O transferidor ao lado mede 360 graus. Uma volta completa, observem bem, 360 graus. E também temos o transferidor de meia volta, que é esse daqui, 180 graus. Ok? O ângulo de 90 graus é chamado ângulo reto, porque o ângulo de 90 graus é um ângulo especial. Então está aqui, ó, a representação dele, 90 graus, metade de 180. Ângulo reto. Esse símbolo, esse quadradinho com um pontinho no meio, ele substitui aquele arco. Então nós usamos o arco para representar o ângulo. Mas no caso do ângulo de 90 graus, ele é representado com esse quadradinho. Este é o símbolo que indica o ângulo de 90 graus. Então vamos construir um ângulo de 50 graus com o auxílio do transferidor. Primeiro, trace uma semirreta, OA, origem em O passando por A. O ponto O será o vértice do ângulo e o segmento de reta OA, um de seus lados. Esse segmento, o O, já é um dos lados do ângulo. Agora, com o transferidor, coloque o centro do transferidor sobre o ponto O, de modo que a linha de 0 grau a 180 graus fique sobre OA. Então veja, o centro está aqui, ó, ponto O. Centro do transferidor, um ponto O. O segmento está no sentido do 0 grau. Está aqui, 0 grau. Então, nós vamos medindo agora, ó, 10, 20, 30, 40, 50 graus. Está aqui. Então eu marco o ponto P. Geralmente o transferidor tem duas escalas, então utilize o que tem o zero sobre o ângulo, sobre o lado do ângulo. Como queremos o ângulo de 50 graus, então marque o ponto P. O ponto B aqui, ó, ponto B. Retire o transferidor e trace a semirreta OB, obtendo o ângulo AOB,
que mede 50 graus. Não é? Então, simbolicamente representado assim, medida de A a OB é igual a 50 graus. Agora vamos medir o ângulo COD. Então nós temos aqui um ângulo traçado aleatoriamente, nós vamos usar o transferidor para medi-lo. O centro do transferidor deve ser posicionado sobre o vértice do ângulo. Está aqui, ó, o vértice O. Posicionamos e aí então medimos de 0 e vamos contando. Ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 graus, está bem aqui no meio, é o ângulo reto. 100, 110, 120, 130 e mais um pouquinho, 135 graus. Esse ângulo COD mede 135 graus. Importante, os ângulos com medida menor que 90 graus são chamados ângulos agudos. E os que têm medida maior que 90 graus são chamados ângulos obtusos. Revisando, está aqui a representação, gente. Representação dos ângulos. Ângulo nulo, que mede 0 grau. Ângulo raso, que mede 180 graus. Ângulo reto, que é o de 90 graus. E os ângulos menores que 90 são os ângulos agudos, menor que 90. Maior que 90, ângulo obtuso. Importante guardarmos essas nomenclaturas. Ok? Turma, por hoje era isso, complementando unidades de medidas, tá bom? Então façam as atividades, qualquer dúvida voltem o vídeo, assistam novamente e tirem dúvidas aí com o seu professor. Um grande abraço e até a próxima aula.